Olá pessoal, como vão? Tô aqui, olha que honra hoje no nosso Fitcast aqui no Fitness Brasil 2023. Tô aqui com o professor Eury Frank Bacurau e o professor Saldanha aí com a minha menina Arabessa. Olá! Pra gente falar um pouquinho desses craques aqui. Nós fizemos uma mesa redonda falando sobre periodização nutricional. E antes disso a gente tem aquele bloquinho nosso para falar um pouquinho sobre os professores, né? Afinal, vamos apresentá-lo. Quem é Saldanha? O nosso grande professor. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, hoje eu estou muito feliz aqui de estar no Fitness Brasil. Já participei várias vezes, mas é a primeira vez que eu estou aqui no Fitcast. E uma honra também dividir o palco com você e com meu grande colega, Eury Frank Bacurau. Eu sou formado em Educação Física, me formei em 1993 na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. O nosso curso, o curso que a gente fez junto, nem existe mais. É o curso de licenciatura plena em Educação Física. Foi concluído em 1993. Aí eu passei um tempo, mudei de cidade, fui morar em Curitiba. Morei 2 anos em Curitiba, acabei não me encontrando muito lá, estava trabalhando fora da área. Mas eu tinha sempre um sonho de seguir a carreira acadêmica. E aí eu tive uma oportunidade de morar 2 anos fora, fui morar nos Estados Unidos e eu vi como uma chance de eu sanar uma lacuna na minha formação, que era a língua inglesa. Então passei 2 anos lá, voltei. Quando voltei, fui procurar o Frank, que era meu amigo lá de graduação, e perguntei se tinha uma oportunidade de fazer mestrado. E ele me indicou um laboratório da professora Marília Zilander, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado na área de suplementação nutricional, muito voltada para atividades de endurance. Só que naquela época a gente tinha um interesse especial de verificar o efeito, a eficácia da suplementação com gorduras para atividades de endurance. Então esse foi o meu mestrado, concluí em 2000. Em 2002 eu iniciei meu doutoramento em outro laboratório, onde eu fui estudar os processos de hipertrofia do músculo esquelético, principalmente voltado para as vias de sinalização, como miostatina, mTOR. Então foi bem o comecinho da miostatina aqui, né, na literatura surgindo. Então eu surfei um pouco essa onda aí no meu doutoramento. E já emendei o pós-doutoramento em 2006, concluí o doutorado em 2005. Em 2006 eu ingressei no pós-doutoramento, seguindo a mesma linha. E aí eu prestei um concurso na Universidade de São Paulo, um curso que se chamava Ciências da Atividade Física, mas que hoje houve uma mudança de nome, uma reestruturação do curso. É o curso de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo. Eu ingressei nesse concurso em 2006 e de lá até agora eu venho exercendo a minha carreira de docente e pesquisador no curso de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo. E a nutrição? A nutrição veio junto. O ingresso na USP, né? Eu vi ali uma chance também de começar a fazer uma graduação, que era um sonho meu. Aí eu fui na Universidade de Guarulhos, que é muito perto da USP Leste, me matriculei no curso noturno. Então eu ficava com o meu expediente ali de trabalho na USP durante o dia, e à noite eu fui cursar nutrição, concluí o curso em 2011. Entrei em 2006 e concluí em 2011 o curso de nutrição. Aí logo depois eu emendei em pós-doutoramento na Austrália, em 2011 a 2012, passei 7 meses no Instituto Australiano de Esportes, acompanhando um pouco da rotina. Isso fazia parte de um projeto que o COB tinha, que tem para montar naquela época ali, 2010, 2011, montar o Laboratório Olímpico. E aí por meio desse convênio com o COB eu fui passar uns 7 meses lá um pouco de tempo na Austrália, conhecendo um pouquinho mais essa estrutura esportiva de lá. Aí voltei e de lá para cá tô na área. Pra vocês verem como é que é uma honra para nós. A gente tem mania muito de falar de pesquisador internacional, e o professor Saldanha é uma referência quando a gente fala de utilizar lipídio como poupador de glicogênio. Ele já vem respondendo isso há décadas. O efeito também no músculo esquelético, como ele disse, suplementação.
Para nós é uma honra, professor, ter você aqui pra gente no evento aqui. E eu bati o pé com o Fábio aqui, e o Fábio falou assim, os dois podem trazer, que esses aí são meus meninos. Então, para nós é muito bom ter vocês aqui. E agora? Franco Bacurau. Cara, eu tenho que trazer uns 18 livros pra você autografar, aí. Como é que faz? Então, como o Saldanha falou, né? Nós somos amigos de graduação, educação física na USP também. E acho que um pouco a nossa paixão pela nutrição começou um pouco com o Lancha Júnior, né? A gente foi aluno dele lá, de licenciatura, a gente buscava muito de nutrição. E aí, quando a gente se formou, aconteceu isso, né? O Saldanha foi. E aí, o Lancha Júnior ia para o postdoc também no Washington University. Eu fiz um pouco por cima, substituto lá e dei aula já. Me formei, já dei aula um ano lá na USP. Só que eu fazia no ICB. Eu saí direto da graduação e fui fazer mestrado no ICB. Na época, eu acho que a nossa escola pedia que você tinha que já estar com diploma, um certo tempo para fazer. Aí eu falei, não. E como eu já conheci o Lancha Júnior, o orientador dele era do ICB. Onde depois o Saldanha, quando voltou dos Estados Unidos, eu tava. Meu mestrado foi um negócio meio estranho, que a maioria dos que conhece, que é sistema Fampelé. É um desmonte de proteínas do sistema imune. Eu testava o efeito de vários substratos, glutamina, lactato, como que as células sobreviviam ao estresse. Né? E aí terminei, se não me engano, em 96, o meu mestrado. No doutorado eu trabalhei com exercício e câncer. Porque na época tinha uma questão que estava muito em moda na imunologia, que era o fato do exercício intenso fazer mal. E aí eu treinei animais, né, para ver lá moderado, intenso, para ver qual era o efeito do câncer. Então, de certa forma, a minha especialização sempre foi um pouco em metabolismo, sistema imune no começo. Aí eu não saí, comecei a ter contato com o pessoal da Unifesp, fiz pós-doc na Unifesp, também nessa área de obesidade, metabolismo. E nesse meio tempo que ele voltou, se formou, a gente trabalhou numa universidade particular. E ele entrou primeiro na USP, né? E aí um dia ele falou, olha, vem aqui, parece que eu vou chutar, ó, tá o... Acho que ele falou, o último dia, vai fechar as inscrições, não sei, ele me ligou. E aí eu prestei e também, ele entrou em 2006, né? Ele entrou em 2008, o mesmo curso que antigamente chamava... Como é que chama? Ciência da Atividade Física, hoje é Educação Física e Saúde. Tô lá também, parceria de quantos anos? Mais de 30 anos. Pessoal que ainda não segue lá o Instagram do professor Saldanha, saldanha.usp, e do frankbacurau.usp. frankbacurau.usp. Tô aqui de novo com os grandes professores Franco Bacurau e Saldanha, a minha amiga Inara, participou comigo também aqui na moderação do nosso curso de periodização nutricional no esporte. E esse tema aí que eu chamei vocês porque de todo mundo que eu já vi falar, logicamente vocês têm toda a experiência no know-how de vocês para atividade física, mas a forma como vocês falam, didático, ensinando quem ainda está começando as leituras, tentando entender, eu acho que isso é o ponto fundamental para que chegasse o nome de vocês aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite e eu queria discutir um pouquinho mais sobre isso aí, periodização nutricional no esporte. E aí, Saldanha? Eu acho que é um tema que tá em voga agora, né? Tá na moda. Mas eu, particularmente, Eduardo, eu acredito que a periodização nutricional, por si só, ela não existe. O que existe é a periodização do treinamento físico e esportivo. E a nutrição, ela tem que se encaixar nesse contexto. E aí, acho que tem um ponto central, até na nossa mesa, que a gente discutiu, que é a importância do profissional da nutrição estar próximo ao contexto do esporte. Muito próximo do preparador físico, muito próximo do técnico, entendendo, tentando aprender sobre o esporte para, com essas informações que são advindas do esporte, ele usar aquilo para implementar o seu planejamento, né? Então, eu não vejo a periodização nutricional como uma entidade que se sustente por si só. Ela precisa, de alguma forma, estar atrelada ao contexto do cotidiano do esporte, né? Seja qual esporte a gente esteja falando, aí não importa, mas independente, a gente precisa ter uma ótima comunicação do profissional da nutrição
com os profissionais que estão diretamente ali no campo do esporte. Discutiu muito sobre isso, né? Sobre a necessidade da interação entre profissionais, o atendimento multidisciplinar, que é essencial para ter um sucesso no tratamento, tanto do atleta de alto rendimento, quanto no atleta, no nosso paciente que seja amador também. Frank, qual que é a sua perspectiva em relação à periodização nos próximos anos e pesquisas? Eu concordo com o Saldanha, eu acho que existe o treinamento, a periodização do treinamento, então isso se encaixa. Mas uma coisa que eu acho muito interessante juntando as duas coisas é que, por exemplo, quando você vai procurar às vezes informações nutricionais de algumas modalidades, elas não estão presentes, né? Tem muita coisa de duas e tal. Então, o que eu acho que uma coisa que vai ser muito bacana, a gente vai começar a individualizar mais a nutrição para determinadas modalidades. Então, quando o profissional da nutrição começar a ter contato com o preparador físico, sei lá, no rugby, por exemplo, depende disso, se alguém me convida assim, vamos dar uma palestra sobre nutrição no rugby, você vai ter algo, talvez, não sei, eu tô chutando, mas algumas modalidades você vai ter uma dificuldade para achar, sair um pouco daquele que a gente discutiu lá, aquela coisa meio congeladona, né, aquele geralzão, quadrado. Então, como é que a gente vai individualizar para a modalidade e para os indivíduos da modalidade? Eu acho que essa interação que ela vai trazer nos próximos anos, em termos práticos, é muito mais isso. Aquela coisa que a gente discutiu, talvez, de alguns nutrientes conseguirem reverter a adaptação, talvez com o tempo isso caia, porque é aquela ideia que talvez é o treinamento que causa adaptação. Mas o ganho da área da nutrição, que eu acho que vai ser isso. Mais conhecimento de como fazer, que era a parte do Eduardo, né? Como a gente cria um plano nutricional para diferentes modalidades, porque ali a gente falou de uma coisa, mas cada modalidade tem um período competitivo, um contexto, no próprio momento, né? No futebol você tem um momento que você pode hidratar, em outra modalidade são outros. Como é que a gente vai fazer isso para cada modalidade? Então talvez daqui a alguns anos os futuros nutricionistas vão ter manuais e livros onde eles vão encontrar uma coisa mais, acho que isso vai ser um bem bastante interessante para a área. Por isso, quadradinho. E o que eu acho muito interessante também é o profissional orientar o paciente a saber expressar o que ele sente, ouvir os sentidos, as respostas do próprio corpo, porque o nutricionista e o educador físico também precisam desse feedback do atleta, né, Eduardo? O que vocês acham em relação a essa parceria do nutricionista com o profissional de educação física para pesquisa? Nem que seja da pesquisa ou da prática, ela é fundamental. E por que eu vejo isso? Porque os dois têm competências diferentes, eles podem ter um interesse em comum, que é tratar melhor o seu atleta, tratar melhor o seu cliente, maximizar os seus resultados. Esse é o elo de ligação entre os profissionais, mas eles têm competências muito diferentes e competências que se completam. Então independente do contexto, acho que essa união ela é fundamental. E eu vejo muito isso hoje, a partir do momento que a gente, principalmente aqui, a gente tem as duas formações. Então, quando você tem as duas formações, você começa a ter um olhar diferenciado, né? Então, você começa a entender o lado de um, entender o lado do outro, ver o que é importante de um lado, ver o que é importante do outro, mas, sem dúvida nenhuma, são competências complementares. Você acha que o nutricionista tem que ir mais on off? Eu acho que o nutricionista, ele precisa sair do consultório. Ele ainda está muito preso no cotidiano do consultório. E se o nutricionista quer trabalhar no esporte, ele precisa se aproximar do esporte. Não tem outro caminho, né? Então, é ir lá, é assistir um treino. Porque tem muita coisa de esporte que é, como o Frank falou, de especificidade que é interessante. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência com nado sincronizado. Nado sincronizado, você liga na televisão, na competição lá na Olimpíada, uma rotina é 1 minuto e 30, 2 minutos. Então, a pessoa tem uma noção e de repente, poxa, como é que é o treinamento, né, do nado sincronizado? A competição é 1, 2 minutos. Só que o treinamento diário são 6, 8 horas. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma percepção distorcida de esporte porque só assistem a competição. E a competição, às vezes, tem relação direta com o que acontece no treinamento, mas isso não é uma verdade 100%. Eu acabei de dar um exemplo do nado sincronizado. Então, o nutricionista
precisa vivenciar um pouco mais esse cotidiano, não só da competição, mas do treinamento, do dia a dia, das discussões que são feitas, do planejamento em si. Ele se apropriando disso, o trabalho dele vai ficar mais claro, na minha opinião. Então, precisa sair um pouquinho do consultório, precisa botar um pouco ali o pé na quadra. É mais pro campo. Precisa ir para campo. Você dá muita informação maravilhosa. O Saldanha falou uma frase do Voltaire muito boa pra gente ali na palestra. Eu tô com isso aqui na cabeça o tempo todo, porque é uma discussão que eu tenho muito. Toda vez que eu vou falar com o Antônio Carlos Gomes, ele fala sobre os termos. Eu queria que você repetisse pra turma aí. O Voltaire, acho que tem uma frase que ele fala, né? Se queres conversar comigo, esclarece seus termos, né? Porque é interessante isso. Parece que não, mas isso a gente vê com o paciente, clientes. Você fala uma coisa para ele e você tem que sempre... Isso que eu acho uma coisa que talvez como professor a gente aprende, né? O que são... A gente tem curso de didática, mas uma das coisas que eu acredito pessoalmente que para ser um bom professor é você ter um conceito e falar, como é que esse cara vai entender isso tudo que eu tô falando? Porque às vezes na sua cabeça está claro, você tem mais experiência. Se eu falar essa palavra, o aluno vai entender, o cliente vai entender, o atleta vai entender. Então, eu acho que essa frase do Voltaire dá esse aviso pra gente, né? A linguagem é muito complexa, pessoas que têm experiências diferentes têm noções diferentes. Você fala, faz tal coisa. Será que ele tá entendendo? Né? Então, acho que é isso, né? Saber colocar os termos, seja para dar uma palestra, seja para qualquer outra coisa. A gente ainda tem, acho que... Uma distância grande para conseguir entender o que seria um sistema de periodização, que seja uma coisa que não é, como eu falei na palestra, ela não é nova. É só uma forma organizada de gerenciar o conteúdo nutricional para os atletas. E aí, como a gente falou, cada um na sua área, dentro da modalidade, lá na beirada da quadra, na beirada da piscina, entender a especificidade daquela modalidade para aí sim, talvez, a gente ter um modelo nutricional ali que atenda melhor aquelas necessidades. Uma coisa que a gente não pode esquecer, eu vejo isso muito no Saldanha, é uma coisa que eu admiro muito nele. As pessoas têm uma ideia distorcida hoje em dia, né? As pessoas pensam que a ciência é que responde as coisas do mundo. Não é verdade. Eu vejo o Saldanha vai lá numa equipe, identifica os problemas que ele tem e vai pesquisar esses problemas. Então, por exemplo, o que ele falou, quando você não só ir lá na prática para interagir, mas tem coisas que acontecem lá que o cara do laboratório não sabe. A investigação do laboratório vem da prática, entendeu? O cara fala assim, eu comi isso, sei lá, comi isso e senti assim. Aí você fala que é absurdo, mas o bom pesquisador, que é o que o Saldanha faz, ele identifica e fala, mas isso aqui tem a ver. E aí verifica se eles falam novas coisas, entendeu? A gente tem uma ideia errada, que as descobertas saem do laboratório na nossa área e vão para a prática. Não, você tem que estar lá na linha de frente para verificar o que está acontecendo e propor soluções. Questionamento. Isso, por isso que o nutricionista estando lá, ele vai ver as coisas, ele fala, poxa, eu não consigo, sei lá, aquela coisa do... A American College fala assim, por exemplo, precisa comer 90 gramas de carboidrato por hora. Talvez o ciclista consiga, o corredor não consegue. Aí vai lá numa empresa, fez um gel diferenciado, que é a única empresa que não tem esse gel, consegue dar o carbo, entendeu? Quer dizer, o cara viu o problema na prática e falou, resolveu, fazer um produto. Vai dando ouvido mais a individualidade, entendendo, né? O professor Abdal Ashur, ele fala uma frase também que, assim, quando a teoria e a prática elas não estão se combinando, vamos rever essa teoria e manter a prática até a gente descobrir o que tem que ser feito. Então é muito pontual, porque a gente vê muito isso, e é exatamente isso que o Saldanha faz. Esse é o problema? Vê como ele resolve isso aí. E vamos propor. Resolveu? Beleza, geramos uma resposta satisfatória, e isso aqui agora tende a melhorar o grupo, melhorar o rendimento. Então acho que o ponto é exatamente isso aí. Eu acho que nós estamos na primeira conversa de umas 20, uma por ano, para falar de periodização. Será que eu vi tanto? Vocês estão bem demais na pena. Ocupando o pessoal no Gil lá ainda, Salve? Mas eles são legais. Derruba, né? Eu nunca vi. A foto? Eu só tiro foto, nunca tiro foto. É só foto. Foto no final, vai. E olha a cara no final, parece que É o processo, né? O Sucesso, muito bom. Gente, queria agradecer demais. Nara, obrigado Eu que agradeço. Bom que você conheceu 2 mitos aí que eu tinha muita vontade de estar junto com eles no palco, conseguir nessa edição. E se Deus quiser, na próxima tá faltando um cara aqui, né? Tácito?
Tá faltando mais um. General General T. Na próxima nós vamos colocar ele. Sim. Beleza? Pessoal, obrigado. Acompanhe as próximas entrevistas também aí do Fitcast. E obrigado por acompanhar o nosso evento aí de 2023.